Fala galera, tudo bem com vocês? Imagina um layout humanizado utilizando apenas o Revit. Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer isso e também vou ensinar como fica esse layout humanizado no Enscape. Então galera, aqui é o projeto arquitetônico, outra visão para vocês terem noção aí dos materiais todos tratados. E aqui eu vou abrir a planta baixa, onde eu tenho a nossa planta completa. Lembrando que esse projeto eu tenho todas as texturas, todos os materiais já tratados. E o sucesso para o seu layout humanizado é isso, é você ter todos os materiais tratados. Não adianta você simplesmente colocar no modo realista e pronto. Não vai aparecer, então tem que ter o piso, além de testado, paginado, tem que ter a textura aqui da minha madeira. Por exemplo, eu vou colocar aqui ó, em cores consistentes. Aqui a gente tem uma noção e já um layout um pouco diferente para um modelo de apresentação. Porém, se seus materiais não tiverem com as configurações 100%, o layout humanizado não vai ficar bom. Então, o primeiro passo, pessoal, vem aqui, ó, planta baixa, clique no mouse direito, vem duplicar. E aqui eu tenho três opções. Eu vou apenas duplicar, sem detalhamento. Porque daí ele vem sem cota, vem sem anotação, ou seja, tudo que é anotação não vem quando eu duplico sem detalhamento. Clico aqui dentro das linhas de corte e posso dar ou um VH ou vir aqui ocultar na vista, categoria. Pronto, agora eu tenho uma planta limpa, leve. Tanto é que se eu mudar aqui para o modo realista, eu já tenho praticamente um layout humanizado pronto. Agora vamos aos detalhamentos, né? O ponto que deixa o layout humanizado aí mais interessante. A primeira coisa que eu gosto de mudar é em relação às paredes. Eu tenho dois caminhos. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui por categoria, em padrões aqui de corte, que vai estar aqui embaixo, ó. Mudar aqui, ó, para preto e escolho a cor aqui, preenchimento, né? Eu coloco aqui a opção preenchimento. E aqui embaixo eu coloco preto. Se eu der um aplicar e ok, ele vai mudar todas as paredes. Então tudo que é parede, por conta da categoria, ele já mudou para preto. Dei um Ctrl Z. O outro caminho é você digitando no teclado o comando VG, ou você vem aqui em vista, visibilidade de gráficos, e eu venho aqui dentro de paredes de novo, só que aí eu vou dentro aqui das configurações de cortar. E eu vou vir aqui nos padrões de sobrepor. E posso mudar aqui para preenchimento, e aqui também eu posso colocar a cor preta. Um ok, ok e ok. Ele também mudou a categoria. São os dois caminhos aí. Nesse caso, eu tenho aqui um elemento, que é uma fita LED que eu tenho aqui na fachada. Vou dar um SA para marcar todas elas, um atalho no teclado. E vou dar um EH. Vou dar o Ctrl Z e fazer de novo. Se eu clicar no mouse direito, selecionar todas as instâncias visíveis na vista, clico no mouse direito de novo, ocultar na vista, elementos. Então ele ocultou tudo. Posso clicar aqui nesse componente que eu trabalhei com uma modelagem aqui no local, para poder fazer um elemento ali da fachada. E posso vir aqui ó, em manipular, sobrepor por elemento. E também repetir o processo. Eu vou vir aqui em plano de corte e já está, no caso aqui, preenchimento. Só vou mudar aqui para a cor preta. E dou ok, pronto. Agora ele seguiu o projeto, eu tenho aqui um armário embutido, tem toda uma logística aqui desse estudo. O próximo passo agora é entrar aqui nas configurações do modo realista, né, nas opções de elementos de exibição de gráficos. E aqui eu tenho alguns truques. Por exemplo, aqui dentro do realista eu posso ocultar as arestas, suavizar as linhas e vou dar um aplicar. Então, o que ele faz? Eu vou mostrar as arestas de novo, fiquem observando o projeto. Tudo que é linha, ela desaparece, todas as arestas. Por que isso é importante? Eu vou só dar um ok e frisar na questão da cama. Essa cama, eu criei ela com parâmetro. Então, eu tenho duas opções aqui de cama. Quando eu estou trabalhando no nível de detalhe alto, que é outra observação importantíssima para vocês, sempre que você for fazer o layout humanizado, o nível de detalhe alto, ele precisa estar ativo. Por quê? Quando eu tenho um nível de detalhe alto, tanto para cama ou quanto para qualquer outro tipo de bloco, essa cama não é específica porque eu criei uma configuração que ela só aparece no nível de detalhe alto. Por isso que eu preciso sempre estar no nível de detalhe alto. Mas a maioria dos seus componentes, dos seus blocos, eles só vão aparecer as configurações completas, na maioria das vezes, se o nível de detalhe estiver alto. E no caso dessa cama, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, as arestas, olha o que ia acontecer. Todas as linhas que vêm, às vezes, do bloco importado, tem componente que você pode ter aí, se você, de repente, tem uma biblioteca aí paga, isso aqui não aparece. Mas a maioria dos blocos que a gente consegue baixar de forma gratuita, eles acabam vindo todo quebrado, né? Então, se eu tiro as arestas, isso desaparece. Porém, estou vendo algumas linhas aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu criei um parâmetro onde eu posso ocultar essas linhas. Então, essas linhas aqui desapareceram. O que falta agora para o nosso layout humanizado ficar mais completo, mais bonito? Volto aqui na configuração de exibição de gráfico
E vou vir aqui, por exemplo, em sombras. Eu tenho duas opções, ó. Sombra projetada, já vou dar um aplicar, que é a sombra que a gente tem da insolação do terreno, que eu posso depois mudar aqui o horário, e isso vai se configurar de acordo com o que existe lá em loco. E sombras de ambiente, eu gosto muito dela. Eu, às vezes, trabalho apenas com a sombra de ambiente, não com a sombra projetada, mas aqui a gente vai trabalhar com ela. Depois eu tenho linhas de esboço, que ele fica desativado para essa função, e simulação de profundidade. Essa parte é muito interessante, que é a parte de iluminação. É aqui que você vai conseguir regular. Na dúvida, pessoal, você leva o cursor até o final e você estuda o que isso altera dentro do seu projeto. É a forma mais fácil, mais rápida, mas é claro, isso é bem óbvio, a intensidade do sol. Muitas vezes eu gosto de trabalhar aqui na casa dos 80. A luz ambiente, isso aqui é a simulação da iluminação. Dependendo do horário, essa luz que está aqui, ó, se eu colocá-la mais forte, ela vai brilhar um pouquinho mais. Então, se eu tiver um horário, vou fazer aqui um teste aqui para vocês. Vou colocar o estudo que eu fiz dentro do terreno. Né? Isso aqui é exatamente o que acontece lá no meu terreno. Então, eu vou vir aqui em visualizar estudo solar. Então, isso aqui eu consigo configurar e montar o layout de acordo com a insolação que eu tenho no local. Então, se eu tenho uma iluminação bem configurada, todo o meu luminotécnico ele vai trabalhar dentro do meu layout. Isso é muito bacana. Porém, muito pesado. Muitas vezes a gente nem precisa utilizar, mas fica aí a dica. Caso você queira, é assim que faz. Então, eu posso vir aqui em configuração, deixar aqui, por exemplo, inverno. Então, voltando, eu vou desligar aqui o caminho do sol, mas ele não vai perder essa configuração de sombra, só o caminho ali que saiu. Vou voltar aqui um pouco a sombra. Vou deixar ela configurada nesse horário aqui. E vou voltar aqui nas configurações de gráfico. Dentro aqui dentro aqui de iluminação, eu tenho a última configuração, que é a configuração de sombra. Se eu deixar aqui 100%, a sombra vai ficar bem escura. Se eu deixar aqui no mínimo, tipo 10 aqui, ó, a minha sombra ela fica mais discreta. Ou seja, às vezes vale a pena você trabalhar com uma sombra bem fraquinha, para ela não pesar e não confundir, né, o que seria aí a parte de estrutura, a parte de paginação de piso. Por isso que eu digo, muitas vezes vale a pena pensar em não trabalhar até com a sombra. Né, e de repente você vai fazendo alguns ajustes aqui na tua planta. Mas isso aí é projeto. Você vai deixar de acordo com o que você achar mais interessante. Vou deixar aqui sombra projetada ligado. E aqui dentro do modo realista eu tenho mais algumas configurações de exposição, onde eu consigo deixar ou mais escuro, né, mais brilhante, onde eu tenho um valor aqui menor, então o layout vai ficar bem estourado, ou você vai levando para a direita aqui e ele vai ficar bem escuro. Então o ideal é trabalhar aqui ou 14 ou 13.5. Eu acho essa configuração aqui bem interessante, trabalho com ela. Pronto, posso fechar tudo aqui, posso dar um OK. E a parte de iluminação, a parte de sombra está toda configurada. Agora vamos ao próximo passo, que é a identificação. Então eu tenho dentro aqui de arquitetura, identificar ambientes. Então eu venho aqui, ó, identificar todos não identificados. Vou marcar aqui a opção de ambiente. Vou mudar aqui para corte. No caso eu tenho vários tags aqui, eu vou usar essa tag aqui de planta baixa e vou dar um OK. Então ele vai colocar todos os textos automaticamente. Isso aí é básico do Revit, eu creio que muita gente já tem conhecimento. Então eu vou só fazer alguns pequenos ajustes, vou colocar aqui ó, um pouquinho mais para baixo, vou pegar aqui o nome da sala gourmet, vou subir, e isso você vai configurar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu tenho aqui ó, banheiro master, tem que tomar muito cuidado, você tem a parede preta e o texto ele acabou ficando ali em cima, o que você faz para mudar? Vai em editar família, bem simples gente, ó, editei família, diminui um pouquinho aqui essa caixa, vou carregar de novo no projeto, pronto, está resolvido. Logo, você tem que estar ciente que ele vai mudar isso em todos. Então, onde eu tinha um nome um pouquinho maior, que nem aqui a lavanderia, você vai ter que recuar um pouquinho. Outra observação, muitas vezes o teu texto ele vai estar com uma configuração com fundo opaco. Eu estou fazendo rápido, mas depois eu vou voltar e mostrar com calma. Então, muitas vezes ele vem dessa forma. Como que eu mudo? Né? Como que eu tiro esse texto branco? Eu venho aqui, ó, editar família, clico aqui no ambiente, vou editar tipo, é bem simples, e mudo aqui opaco para transparente. Estou OK, aqui eu também posso fazer outras configurações, como o tamanho do texto, a cor do texto. Bom, o tamanho do texto está muito grande, vou colocar aqui 2.8. De repente eu quero outra fonte, quero um modelo diferente, aqui você pode escolher a fonte do teu gosto. Estou OK e vou carregar no projeto. Substitui a versão existente e pronto. Ele já resolveu, diminui um pouquinho o texto.
Outro dado importante é em relação à faixa de vista. De repente, tem alguma janela, algum elemento seu que não está aparecendo. Você pode vir aqui, ó, dentro da edição, trabalhar aqui, ó, na faixa de vista e alterar essa altura. Mas isso é projeto, né? Cada um vai fazer de acordo com a necessidade. Muitas vezes você pode fazer essa alteração e pode acabar atrapalhando. Mas notem que agora eu consigo enxergar a minha janela, antes eu não estava enxergando. Então são configurações aí, com a fita LED que eu vou ocultar. São configurações aí que você pode ajustar de acordo com a necessidade do teu projeto. Depende muito de pé direito, depende muito do que você estiver fazendo. Agora vamos para a configuração de cota. Lembrando que você tem a opção dentro de anotar de inserir todos os textos. Pessoal, isso aqui é uma planta baixa comum, uma planta baixa comum. Então você tem todas as configurações que você tem em um projeto normal. Então não se prendam a isso. Eu vou só voltar aqui à minha configuração de faixa de vista e vou deixar aqui a altura de 1080 por conta do meu muro aqui que acabou desaparecendo. Pronto. Vamos à configuração agora de cota. Como que eu crio uma cota interna? Aquela cota bonitinha, que parece cota de revista. Então eu vou no atalho aqui, ó, DI, ou eu venho simplesmente aqui dentro de anotar e vou pegar essa cota alinhada. E quando a gente tem a cota diagonal arquitetônica, olha o que aparece. Ela aparece com essa linha. E não, eu não quero cotar o layout humanizado assim, eu quero aquela cota que aparece só um pequeno número. Então eu vou de novo aqui no DI, porém eu vou pegar aqui minha cota, vou editar tipo e vou duplicar. Vou chamar ela cota para layout humanizado. Você pode pôr o nome que você quiser. Primeira coisa que você precisa mudar aqui de contínuo para ordenada e você vai desligar as configurações. É bem básico, eu vou tirar aqui as configurações que aparecem de marca, de linha. Então tudo isso eu oculto. Depois eu venho aqui em editar e mudo aqui também, ó, visibilidade da origem. Vou deixar aqui nenhum. E aqui embaixo no contínuo vou deixar nenhum. E vou dar OK e OK. E agora eu tenho uma cota interna. Muitas vezes a tua cota ela vai aparecer com um fundo opaco. O fundo às vezes vai estar assim, ó. Se for uma opção tua deixar com fundo opaco, OK. Mas muitas vezes eu gosto de deixar, na maioria das vezes eu trabalho com transparente mesmo. Outra configuração dela é que você clicando em cima dela e dando espaço, ela vai para o outro lado. E você pode entrar na edição e mudar aqui algumas configurações, por exemplo, deixar negrito, colocar aqui o texto de repente um pouquinho maior, mudar a fonte, mudar aqui o formato, né, de repente colocar centímetros, enfim. Tem outras configurações que são básicas, que já vem lá da configuração de cota, uma cota comum, cota normal. Pode ser que muitas vezes ela trave um pouco o seu computador, eu não sei explicar por quê. Pode ser às vezes algum arquivo aqui, pode ser algum detalhe aqui do meu projeto também. Mas tem que tomar um pouco de atenção, essa é a última coisa que você faz. Agora, beleza, fiz toda a parte do layout humanizado, coloquei todas as anotações, enfim. Como é que eu salvo isso? Como que eu finalizo essa atividade? Você vem aqui em arquitetura, em arquivo, lado aqui de arquitetura, vem em exportar, aí você tem a opção aqui embaixo, ó, de exportar como imagem. Então você marca aqui essa opção como imagem, você muda aqui ó, o zoom para 100%, e aqui você coloca o máximo que você tem aqui de opção, que é 600. E você vai marcar lá o endereço onde você vai salvar e vai dar OK. E aqui está o resultado da nossa planta humanizada. Agora, com a imagem salva. Então a imagem fica em altíssima qualidade, pessoal. Vocês vão conseguir utilizar, exportar para outros softwares. Só uma dica que eu acabei deixando passar aqui é na configuração dos carros. Tem mais uma opçãozinha legal. Você pode, por exemplo, marcar os carros, dar um SA e vir aqui na manipulação do elemento. De repente colocar aqui um efeito aqui de transparência, olha que bacana. Os carros já não ficam tão marcados ali, que interessante. Você também pode trabalhar com imagem PNG para colocar um carro mais completinho. É que isso aqui é um bloco de anotação, então eu não gosto muito de destacar carro em garagem, mas é gosto de cada um. De repente é mais aqui a ilustração. Caso aqui, isso aqui é uma casa de rio, a garagem aqui é mais interessante até a própria lancha aqui do que os carros, mas enfim, cada projeto tem a sua especificidade. Agora, como que a gente enxergaria isso aqui no Enscape? Uma dica bônus aí. E para quem ficou até aqui no vídeo, eu tenho uma surpresa para vocês, que é dentro, abaixo na descrição. Eu vou deixar aqui um pack com vários materiais que eu tratei, que são os materiais que eu utilizei aqui nesse projeto. Sei que cada região aí vai ter as suas texturas, enfim. Mas, de repente, para você que está aprendendo ainda a trabalhar, que ainda não sabe como tratar um material, tem material aí de várias marcas. Vou colocar aqui para vocês, ó, todo o procedimento aí que a gente faz. A gente vai até as lojas, faz todo o levantamento fotográfico das peças, pega todos os nomes. Depois, a gente vem e monta o mosaico de cada peça dessa. Então, tem um procedimento, um processo assim,
É um tanto chato, que eu já ensino em outro vídeo, mas vou deixar aí para que você que ficou até aqui, você vai ter esse presente aí, que são essas paginações aí montadas. Então vamos lá. Agora eu vou dar um salvar. Lembrando sempre, gente, que isso aqui que você está fazendo é um processo assim lento, ele é pesado um pouco. Ele é rápido pelo resultado, mas dependendo do tamanho do teu projeto, ele pode ser lento, ele pode travar um pouco, então tem que ter um pouco de paciência. O que você precisa levar em consideração é o resultado. Então, tudo isso que você está fazendo, você não precisou ir para outro software. Tudo que você alterar aqui dentro desse projeto, ele já vai atualizar. Tudo que você fizer de corte, tanto eu fiz o mesmo processo aqui na planta baixa, mas se você quiser fazer um corte humanizado, também daria, uma fachada humanizada, com todas as texturas. Enfim, essa é a maior vantagem do Revit, no meu ponto de vista. É você concentrar tudo em um único software. Você não precisa ficar pulando e mandando para um, mandando para outro. Hoje você faz isso. Você tem um bloquinho da cama, você tem um bloquinho da mesa. Você tem tudo dentro do teu projeto. Então eu gosto do Revit por conta disso e gosto desse layout humanizado dele. O resultado para mim é perfeito. Eu não utilizaria outro software para fazer esse tipo de procedimento. Utilizo tudo aqui mesmo no Revit. Agora vamos aqui abrir o Landscape, eu vou colocar antes. Para título de configuração, é sempre importante você deixar aqui salvo como layout humanizado, só para não confundir depois. É importante agora para você que já conhece um pouco do Landscape ou não conhece, eu tenho alguns vídeos anteriores aí que falam um pouco do Landscape. Para você que está vendo o Landscape pela primeira vez, recomendo você ir até os vídeos anteriores que eu tenho e dar uma estudada para você entender. É um software sensacional, é o meu renderizador principal. Eu renderizo muita coisa no Revit, mas utilizo o Enscape. O resultado que ele me entrega é sensacional, gosto muito. Meus clientes também gostam, então eu vou até apresentar para vocês aqui, inclusive dessa casa, a qualidade que eu consigo entregar aí com as imagens do Enscape e a rapidez por ser um software que ele é basicamente Revit puro, né? Então eu tenho apenas o Revit trabalhando e ele já renderizando. Então eu consigo entregar imagens desse formato, desse padrão, que tem agradado muito meus clientes. Isso aqui não é uma imagem finalizada, é apenas um estudo preliminar para aprovação das paginações aí de cada ambiente, de cada banheiro aí, vocês estão vendo. Então, gente, eu estou muito satisfeito com esse software, gosto muito, e é por isso que é das ferramentas aí que eu mais utilizo. Então eu estou aqui no modo 3D e agora eu vou abrir o Enscape, que agora eu vou ensinar vocês como montar essa planta humanizada no Enscape. Então eu vou mandar abrir com o Enscape. Então ele abriu aqui, só vou dar uma navegada aqui com vocês pelo projeto. Olha que sensacional esse estudo de iluminação. Quando eu falo em resultado, pessoal, é disso que eu estou falando. Essa agilidade, essa praticidade que você tem com um programa tão leve quanto esse. Claro que você precisa de uma máquina boa, obviamente, gente. Ferramenta tem que investir. Ferramenta, não adianta, você não consegue trabalhar sem ferramenta boa. Então tem que comprar computador com placa de vídeo bom, com processador bom. Então, ó, esse é o resultado de todo aquele trabalho. Olha que bacana que fica. Então vamos lá, vamos para o layout humanizado, que é o que interessa aqui para nós. Só vou dar um pause aqui no Enscape, voltando lá no Revit, que a nossa configuração ela tem que ir em parceria. Eu abri o Enscape, porque ele demora um pouquinho para carregar. Vou pausar ele aqui agora, vou fazer uma seleção geral aqui no projeto e vou criar aqui uma caixa de corte. Com essa caixa de corte, eu vou clicar aqui em cima. Eu estou agora segurando o Shift no teclado e orbitando aqui através do scroll do mouse. Então eu vou pegar aqui essa setinha e vou baixar num plano de corte que eu achar mais interessante. Para quem já trabalha um pouquinho, já matou a charada. Agora, deixa eu saber como que está aqui a questão das janelas. Acabou perdendo um pouquinho, acho que eu vou subir um pouco essa caixa. Ó, o comando é aqui, nessa setinha. Subir aqui um pouquinho mais. Pronto, um pouquinho mais. Agora tem todas as janelas. E aqui eu volto para o Enscape, mando aqui atualizar e vou abrir aqui a tela dele. Existem várias formas de você apresentar um projeto e assim pode ser uma. Olha aí que bacana. Tipo um padrão revista. Porém, tem atalhos no teclado. Por exemplo, no teu teclado numérico, se você digitar, apertar a tecla 2, a 6, a 4, a 8 e a 5, o que você tem? Você tem vistas. Então, por exemplo, eu digitei 5 no teclado e olha o que acontece. Isso é uma atualização, acho que da versão 2.8 ou 3.0, que ela veio com essa
atualização aí, que eu acho sensacional. Você consegue basicamente aí criar as vistas instantâneas. Então eu vou digitar aqui 5 e vou mudar mais uma coisa. Vou vir aqui, ó, dentro da caixa, vou tirar de perspectiva, vou colocar ortogonal. Então aqui eu tenho bem parecido mesmo com o que eu tenho lá no Revit, o nosso layout humanizado. Porém, ele não tem texto, ele não tem informação, não tem cota. Mas aqui você consegue, ó, representar a tua iluminação, principalmente para imagens noturnas. Olha que bacana. Então é uma outra forma também que você vai ter de montar aí teu layout humanizado. É uma outra forma de representação. Você pode melhorar mais a tua apresentação nesse sentido. E tudo que você configurar de material, no caso, se você quisesse que essas paredes ficariam pretas, você teria que mudar essa configuração daí dentro do material do próprio Revit. Eu acho que eu gosto mais da representação do layout humanizado que o Revit entrega. Porém, para algumas reuniões, ó, olha que interessante você apresentar de repente uma planta baixa assim. Tanto faz na vista ortogonal como perspectiva, os dois acho que fica bem diferente, bem bacana. Então o cliente vai gostar, com certeza vai gostar muito dessa maneira de visualização. Você pode entrar aqui nas configurações, ó, e aumentar, por exemplo, a linha de esboço. Né? Você pode deixar zerado. Eu gosto de trabalhar aqui com 10%. E você pode trabalhar aqui os recursos de iluminação, exposição, enfim, tudo que você já tinha, né, que você já tem aí dos outros componentes, aqui você tem à disposição para o teu layout humanizado. Beleza, pessoal? Essa é a dica então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita que você está aí, já inscreva-se no canal, curta, compartilha, comenta, dá uma olhada lá no meu site, tem bastante componente para baixar lá, tudo de forma gratuita. Torne-se membro. Enfim, pessoal, é tudo free. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!